Ainda vale a pena ser au pair em pleno 2026? E quanto que custa ser uma au pair? Oi gente, eu sou a Marina, eu fui au pair no Texas e hoje eu estou aqui com esse canal para te ajudar e te incentivar a fazer um intercâmbio, a morar um tempinho fora do país. Então, antes de começar esse vídeo, eu te peço por favor para se inscrever aqui no canal para a gente crescer essa comunidade e mandar para aquela sua amiga que sonha em morar fora por um tempo, nos Estados Unidos e que tem vontade de fazer um intercâmbio. Eu estou aqui com todos os gastos que eu tive, lembrando que eu fui au pair em 2022, mas eu trouxe aqui alguns valores atualizados para vocês. Mas antes de eu mostrar estes gastos, eu quero conversar um pouquinho com vocês, porque eu já recebi uma pergunta assim: Marina, vale a pena ainda ser au pair em pleno 2026? A minha pergunta é, por que não? Já recebi mensagens de meninas falando: amiga, eu tô com 25, 26 anos, já tô quase na idade limite, já não sei se eu tô muito velha pra isso. E se você ainda não sabe quais são os requisitos do que é uma au pair, já tem vídeo aqui no meu perfil explicando, então vai lá ver pra depois voltar aqui pra esse vídeo. Ah, eu tô quase na idade limite, não sei se eu consigo, não sei o que. Gente, assim, tudo vai valer. Eu já fiz um vídeo pra meu aplicativozinho explicando sobre isso, só que tudo vai valer a pena dependendo do seu ponto de vista e qual é o seu intuito com este intercâmbio. Se você acha que você está indo para os Estados Unidos que é um trabalho fácil, eu vou lá para viajar um monte, eu vou comprar um monte de coisa, porque eu vou viver assim as mil maravilhas, então já não vá, porque você está indo com o famoso pensamento Alice, que é que nós au pairs falamos, e você provavelmente foi comprada. Você provavelmente teve esse sonho comprado por alguém que passou as mil maravilhas desse intercâmbio. Esse intercâmbio não é as mil maravilhas. É sim muito bom quando você tem uma host family muito boa, quando você vive uma experiência boa, quando você consegue se adaptar ao local. Porém, tem muitos pontos, tem muitos sentimentos que você passa, que você tem que estar muito preparado para viver, porque não é fácil. Ainda mais se você é uma pessoa muito apegada à sua família aqui no Brasil, se você nunca mal foi para a cidade vizinha, então tipo assim, você tem que estar com o seu psicológico bem forte para entender que você vai cuidar de crianças, então não é sempre que você vai conseguir se desligar do seu trabalho, porque você vai morar no seu trabalho. Então você vai ter que saber diferenciar isso na sua cabeça, o seu tempo livre com o seu trabalho. Você tem que saber que crianças são sim difíceis de lidar, você tem que saber que a saudade de casa é muito, muito, muito pesado, foi uma coisa que eu mais sofri. Você tem que saber que às vezes pode ser muito difícil fazer amizades, só que assim, você tem que ir com fé. Eu, por exemplo, tenho fé em Deus, né? Vá naquilo que você tem fé, se apegando a pensamento positivo, óbvio, sempre com os pés no chão, porém com pensamento positivo você vai viver uma experiência maravilhosa. O começo é sim muito difícil, como todo mundo fala, os 3 primeiros meses de adaptação são sim difíceis. Eu quis voltar várias vezes, eu tive um término de relacionamento, eu peguei Covid, eu tava com saudade da minha família, eu tava tipo assim, meu Deus, eu não aguento mais, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E aí meu pai falou, vem, eu pago a primeira passagem pra amanhã, vem. A minha mãe falou assim, não, aguenta, você fica, eu te criei pro mundo, e graças a Deus eu fiquei. Eu, por exemplo, tô com uma amiga agora fazendo esse intercâmbio, que tem dias que ela me liga, meu Deus, eu quero ir embora, eu não aguento mais isso, eu não aguento, eu vou explodir, não sei o que. E tem outra semana que ela me liga e fala, meu Deus, isso aqui é demais, eu tô muito feliz, tô vivendo coisas legais, agora eu quero ficar os 2 anos. Então, tipo assim, é uma montanha russa de emoções. E se você tem oportunidade, quando estiver nos Estados Unidos, fazer terapia, vai ser ótimo também pra te ajudar. Se bem que a agência fala que não pode, mas enfim, amigas, enfim, ter uma amizade para te ajudar a lidar com todo essa montanha russa de emoções que é o intercâmbio. Se você tá indo com esse pensamento de, nossa, vou viajar muito, vou comprar muita coisa, não sei o que, não quero te desanimar, só que a gente recebe muito pouco, amigas. Nosso salário é o mínimo é $215 por semana, dá $1.000 e poucos por mês. Pra quem não precisa enviar dinheiro pro Brasil, é ótimo. Eu, por exemplo, não precisei enviar dinheiro, só que eu conheci amigas que elas tinham que enviar dinheiro até pra pagar um negócio do cachorro aqui no Brasil. Então, assim, vai depender muito da sua realidade também. E a gente ganha $1.000, tudo bem, a gente não tem que pagar, a maioria das au pairs, por exemplo, não tem que pagar gasolina, a gente não precisa pagar conta de casa, conta de telefone, comida, enfim, só que $1.000 convertendo, nossa, 5 mil e poucos reais é bastante, só que $1.000 nos Estados Unidos não é tanto assim, beleza, você consegue comprar muita coisa, se o teu intuito é ir pra lá comprar, você consegue sim comprar muita coisa, só que agora, comprar e viajar, já fica um pouco apertado, porque viagens, o valor de aeroporto não é tão caro, o aéreo lá, só que cada
pra tu ficar em, tipo assim, eu não sei como é que é hostel porque eu não gosto de hostel, mas hotel, esses motel de beira de estrada, é no mínimo tipo $100 a noite. Então, tipo assim, viajar é caro. Só que se você tem um controle financeiro, se você fizer tudo certinho, se você tem um controle financeiro bom, uma responsabilidade financeira, você consegue sim viver muito. Eu vivi muito, eu comprei bastante coisa. Isso aqui, por exemplo, esse iPad que eu tô gravando aqui pra vocês, eu comprei lá, eu viajei bastante também. Mas, enfim, você tem que só ter uma responsabilidade financeira que você consegue fazer sim bastante coisa. Chega de enrolação e vamos ver quanto que custa para ser uma au pair nos Estados Unidos. Estes são os gastos que eu tive em 2022. Lembrando que são 3 agências grandes, né, as que eu tô falando, e cada agência tem um valor diferente. Eu vou falar da agência que eu fui com a STB, que representa a Au Pair Care nos Estados Unidos. Na época, eu paguei $400 a agência, que convertendo para o real de hoje dá R$2.300. Só que hoje a agência tá $500 e convertendo dá R$2.633. O passaporte, eu já tinha, né, o valor do passaporte, então não precisei fazer. Só que pra quem precisa tirar o passaporte que não tem ainda, custa R$250. A CNH, eu já tinha minha CNH, então não tenho nem ideia de quanto que é a CNH hoje em dia. Eu acho que isso vai muito diferente de cidade para cidade, mas se você não tem, a maioria das agências é obrigatório, é requisito. Então se você não tem, vai atrás de uma autoescola na sua cidade para ver quanto que custa tirar a CNH. Eu peguei assessoria de visto, mas isso é totalmente opcional. Eu recomendo muito o assessor que eu peguei. Foi o mesmo que eu indiquei pra minha amiga. A minha amiga tinha pego uma outra assessoria, ela teve o visto negado. E daí ela pegou essa assessoria que eu indiquei e teve visto aprovado. Então eu indico bastante pegar uma assessoria, muito bom. Eu paguei R$400 na assessoria na época, hoje eu não sei quanto é que tá. O visto, ele custa $160, convertendo dá 900 e poucos reais. Se você tiver o visto negado, você tem que pagar o visto de novo, se tiver negado tem que pagar de novo, você tem que pagar o visto até você ter ele aprovado. E hoje tem a taxa de reciprocidade, que eu não sei quanto é que é, só sei que na minha época quando eu fui não existia esse valor de taxa para pagar, mas hoje tem essa taxa também. Quando você preenche o seu application, tem um formulário médico para estar preenchendo. Eu paguei R$80 pro médico para preencher esse formulário. E a PID, ela varia muito de cidade para cidade, estado para estado. Na minha cidade, aqui em Santa Catarina, eu paguei R$105. A PID é permissão internacional para dirigir, que você usa lá nos Estados Unidos por um tempo. Cada estado lá também tem um tempo X que você pode estar usando. E depois até você tirar a sua driver's license, que é a CNH de lá. Então, juntando tudo que eu gastei lá em 2022, eu gastei R$4.000. Lembrando que quando você paga a agência, já está o valor até os Estados Unidos, o valor do avião. Recebi uma pergunta ontem também no TikTok da menina falando assim, eu sou da cidade tal, eles pagam o avião até São Paulo e de São Paulo para os Estados Unidos ou eu tenho que arcar com este custo? Até onde eu sei, pelo menos comigo foi assim, eu fui de Florianópolis a Santa Catarina, Florianópolis a São Paulo e Estados Unidos. Esse trecho de Florianópolis e São Paulo, eles que pagaram, então hoje em dia é melhor você perguntar pra agência pra ter certeza, mas quando eu fui era assim. Lembrando também que já está incluso o seguro saúde dentro do valor da agência. E gastos a mais que eu tive foi para eu fui até o Rio Grande do Sul, né, que eu sou de Santa Catarina, para fazer o visto do au pair, então eu tive esse gasto a mais de avião e hotel, enfim, que eu não botei aqui. Mas é mais ou menos isso. A minha amiga, por exemplo, ela teve o dobro do gasto, ela teve visto negado, ela foi para Brasília, enfim, são muito casos e casos. Eu paguei menos de R$5.000 para ser uma au pair nos Estados Unidos e hoje tá mais ou menos esse valor também, aumentou ali $100 da agência. E hoje, e quando eu fui o visto tava $160, hoje o visto tá $185, dá cento e pouquinhos reais a mais no valor que você vai estar pagando. Enfim, tá aí dentro do valor que você achava que era, você tá achando caro, barato. Eu sei que existem muitos outros intercâmbios que são bem carinhos pra fazer, mas esse é realmente um intercâmbio bem em conta, até porque você vai estar morando na casa de uma família lá e você vai estar cuidando das crianças dessa família, então é um valor assim, eu acho, aqui pra pagar. Enfim, se você tiver mais alguma dúvida específica sobre o au pair, pode deixar aqui nos comentários ou pode me mandar lá no meu Instagram também, que é @maribelardi, que eu ajudo todas vocês, tá bom? Então já se inscreve aqui e manda pra aquela sua amiga que precisa fazer intercâmbio com você. Beijo!